1968 era impressionante a falta de elementos técnicos no país, né? Então o país estava ávido de engenheiros, principalmente. E trabalhar numa multinacional de sucesso, de tecnologia de ponta, era assim um sonho. Dizer assim, putz, vou trabalhar na IBM. Então era um sonho. Mas eu estava fascinado, né? Quer dizer, eu era molecão, ia ganhar um salário que para mim era assim, fantástico, para ficar um ano aprendendo a fazer coisas, né? A minha primeira nomeação gerencial foi aqui em fabricação. Eu fiquei muito feliz, né? Entrei no mundo da liderança, né? E me apaixonei. E fui me desenvolvendo e cheguei a ser a CIO da fábrica. Em 1969, 1970, quando nós instalamos o primeiro sistema no Banco da Lavoura, esse sistema era um sistema que tinha 64 kilobytes de memória. E nós fazíamos aquilo chover, a gente fazia o sistema funcionar direitinho, fazia contas correntes no sistema, fazia ordem de pagamento, fazia tudo num sistema de 64K. Aí depois a gente instalou o maior sistema do Brasil, que foi um sistema 360 modelo 40, de 256K. Puxa, foi uma maravilha. Dentro desse projeto a gente construiu uma sala limpa, que foi na fábrica Sumaré. A sala limpa era uma sala classe 100, para você ter ideia, 1000 vezes mais limpa do que uma sala de cirurgia, onde se entrava de roupa especial, tudo especial. Então toda a construção, toda a elaboração da sala limpa, todo o treinamento do pessoal, nós tínhamos gente no mundo inteiro, nós tínhamos gente no Japão, nós tínhamos gente nos Estados Unidos, tinha gente na Alemanha, tinha gente na Itália, fazendo preparação durante 2 anos para a gente fazer a implementação. Era como se fosse a joia da coroa da IBM. Um outro detalhe interessante da sala limpa é que os discos, né, que eram fabricados na época, eram do tamanho de um pneu de carro, mais ou menos aquilo, uma capacidade absurda de 5 megabytes. Nós desenvolvemos chips hoje que um chip que mede 1 centímetro por 1 centímetro tem a capacidade de vários computadores da década de 90. Isso não faz 20 anos. Então essa evolução tecnológica é impressionante. Na década de 90, meados da década de 90, a gente tinha uma estratégia que se chamava e-business, né? E nessa época, em 95, 96, para quem lembra, não tinha internet, né? Ninguém usava internet, ninguém tinha e-mail, né? E eu acho que esse grupo da IBM ajudou muito a sedimentar o conceito de internet, principalmente em negócios, né? Eu trabalhei nesta divisão e foi lá que eu virei um arquiteto de sistemas. Eu continuo na área técnica com a função de arquitetura e como technical advisor. Então estou feliz da vida. Por favor, não me tirem, né, desse negócio que eu gosto muito, tá? Então a IBM, ela prima pelo reconhecimento. E aquela política de que cada vez mais, se você se desempenhar melhor, você vai ter as suas oportunidades, isso é uma verdade, é pelo desempenho. Segundo, as oportunidades e os desafios que ela me propiciou. Eu sempre estava ávida por novos desafios e eles vinham a mim. Então houve uma colaboração de ambas as partes. E terceiro, o respeito. Eu sempre me senti respeitada pelos IBMistas, pela organização da IBM. Então, esses 3 pontos aí é que me fizeram me manter na IBM enquanto eu pude. E a gente começa apresentando a história, né? E a primeira impressão do cliente, né? A gente derruba rápido porque a gente mostra uma história de uma máquina, né? Uma foto antiga, preto e branco. Ele olha, mas o que é isso aí? Algum computador da IBM? Eu digo, não, isso daí é a máquina de Olerite. A gente conta essa história, conta o que isso tem a ver com a IBM Brasil, porque foi essa máquina que trouxe a IBM para o Brasil, né, em linhas gerais, uma maneira bem simples de explicar. E aí ele se identifica, né, principalmente em saber que a IBM está aqui desde 1917. Nem se chamava IBM, chamava CTR, né, e já estava aqui. Então o cliente ele olha assim, nossa, mas então a IBM tem tudo isso de Brasil? A história da IBM se confunde com a história da tecnologia brasileira. Sempre foi um sonho trabalhar na IBM, desde eu comecei a mexer com computador muito cedo, sempre vi assim, a IBM como um lugar que eu queria trabalhar, então foi uma conquista.
Na verdade, quando eu cheguei aqui pelo primeiro dia como estagiária dentro da IBM, eu tive a real sensação de que seria o lugar que eu ficaria, que eu realmente formaria uma carreira, que seria uma carreira de longo prazo, porque eu encontrei aqui um ambiente ideal para aquilo que eu era, né, valores, expectativas e principalmente segurança, né? É um ambiente que te dá essa segurança para construir uma carreira. Sabia que para mim a carreira de TI seria muito mais vantajoso, muito mais fácil evoluir estando numa empresa cujo foco principal é a área de TI. E quando eu efetivamente comecei a trabalhar, eu senti assim, uma emoção muito forte pela grandiosidade do que representava estar aqui, né? É tudo muito grande, tudo com muita gente e muitos processos. A impressão que eu tive numa empresa forte, né? Eu sempre sonhei trabalhar na IBM e foi muito legal para mim, assim, essa surpresa, né? Então, aos 38 anos, eu era provavelmente a estagiária mais velha que a IBM tinha em 2007 e foi assim que eu entrei aqui e comecei a minha carreira. Uma das coisas que eu diria que me chamou a atenção foi a gama de diversidade. Assim, é algo que, pelo menos na minha história, isso nunca foi tão aprofundado. Quando eu entrei aqui, eu pude verificar que isso realmente acontece no ambiente de trabalho. O que eu sou fora da IBM não impacta na minha produtividade aqui dentro. Eu sou um exemplo disso, né? Na verdade, eu entrei e talvez na primeira semana eu tenha assumido a minha orientação para a minha gerente. Então, como estagiária, aquilo poderia ser uma preocupação em qualquer outra empresa. Aqui na IBM eu fui absolutamente bem acolhida e tenho tido a capacidade de desenvolver a minha função independente de ser ou não líder da DNG. Tanto que anualmente a gente tem eventos chamados, por exemplo, Afrotech, que a gente vai a universidades, vai a entidades de classe e dá palestras. E aí, em cima dessas palestras, fazer com que a população consiga enxergar e falar, puxa, eu posso chegar lá. O fato de você ir realmente para uma ONG, eu trabalhei numa ONG de microcréditos, era uma ONG de mulher e aquela coisa do microcrédito para essas famílias mais carentes, traz o contato direto com aquela população. E com isso você traz o contato com a cultura, as dificuldades, esse processo todo de troca é rico demais. E eu acho que essas duas coisas juntas, a oportunidade de estar num país diferente, aprender de culturas diferentes, junto com esse processo de preparar já uma formação de liderança tanto tempo antes, quando você volta, é que você percebe a imensidão daquilo que aconteceu e a grandiosidade, a riqueza e o quanto tudo isso foi especial na sua vida. Trabalhar no projeto que eu trabalho, que é o projeto Helping Hands do Brasil, que é um projeto que presta assistência médica, odontológica e psicológica a comunidades carentes, é uma oportunidade única de realmente me doar um pouco, de oferecer aquilo que eu tenho de mais para quem tem de menos. Ver os olhos das crianças que são atendidas, das pessoas que têm algum tipo de sofrimento, se sentirem mais aliviadas com o nosso trabalho, com a nossa ação, com a nossa dedicação, é uma alegria muito grande, é muito bonito, é muito gostoso e, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena. Não tem como eu não falar da minha filha, né? Do apoio que eu tive da IBM, com tudo que eu passei com ela, né? Minha primeira filha nasceu com uma epilepsia muito grave e no primeiro dia de vida já assustei, não sabia o que era aquilo e assim, eu fiquei impressionada e muito grata com o apoio que a IBM me deu o tempo todo, assim. Quando a gente passa por isso, você pensa, repensa e fala, isso é muito importante, né? Parece que a IBM realmente se importa com o que está passando na tua vida pessoal, né, nesse momento difícil. As gerações mais novas, eu acredito que elas sintam mais orgulho de fazer parte da IBM justamente por iniciativas como o Smarter Planet. As gerações mais novas, elas são muito mais dinâmicas, elas têm acesso à informação desde que elas nasceram praticamente, né, já conectadas na internet. Então, poder trabalhar numa iniciativa que você está influenciando o mundo de uma certa forma, que você está envolvido com atividades que não necessariamente estão restritas à IBM ou algum cliente da IBM, mas algum projeto que de repente a pessoa sabe que tem um impacto. Como cidadã, eu me insiro nesse conceito, né? Eu quero ter um melhor trânsito, eu quero ter uma melhor qualidade de vida. Então,
Eu acho que, em termos de estratégia, a IBM tem um caminho longo pela frente, a estratégia faz muito sentido e motiva as pessoas em trabalhar por um bem maior, né? Nenhuma outra empresa, não só no nosso ramo, está tão preocupada e pode ajudar tanto quanto a IBM a tornar o planeta mais habitável, a tornar a vida das pessoas mais confortável. A grande virtude da IBM, que seria o termo mais correto, é que nós fazemos a evolução tecnológica, nós tomamos essa evolução tecnológica, desenvolvemos produtos para usar essa nova tecnologia em benefício dos clientes e em benefício da sociedade. Eu acho que isso realmente é uma coisa que praticamente nenhuma outra companhia faz. A introdução e a evolução constante da tecnologia no mercado é que faz com que eu seja cada vez mais fã da IBM. Ela investe mesmo e tem gente muito boa na sua organização pesquisando, né, as novas tecnologias. Se a gente pegar os computadores que tem a marca IBM e desligá-los todos, né, aí sim o mundo para. Porque muitos, né, a maioria dos bancos, aeroportos, hospitais, os grandes sistemas continuam sendo baseados em computadores grandes da IBM. Então a gente percebe só nesse item, né, não estou levando em conta o resto do que a IBM faz, mas só nesse item a gente percebe a grandeza da IBM. Recebi o anúncio que uma das primeiras patentes que eu submeti aqui pela IBM 4 anos atrás foi realmente concedida pelo escritório americano de patentes. Ter essa concessão dessa patente, né, quando a gente está completando 100 anos e fazer parte dessa história é tudo muito especial. Assim como 6 anos atrás eu não tinha vontade de ir embora, eu continuo não tendo vontade de ir embora e construir essa carreira aqui nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos. Eu olho ao redor no mercado e eu não tenho nenhuma outra empresa que eu gostaria de estar dedicando o meu trabalho, a minha inteligência, as horas do meu dia, a distância da minha família, que não fosse essa. Eu acho que aprendi muito desde que eu comecei aqui e sempre estou aprendendo. Então, por mais que você ache que você já passou por muita coisa, sempre aparece algum novo desafio, alguma coisa interessante para você se superar, né? Estou muito novinho, mas assim, para mim, se eu fizer parte ou se eu conseguir contribuir com uma gota, já é o suficiente. Uma empresa que é regada pelos valores que a IBM tem, que permite que as pessoas sejam o que elas são, livremente, trabalhando e desempenhando a sua função, não pode ter outra coisa que não seja o sucesso pelos próximos 100 anos. E é muito bom. Ser IBMista é muito bom. No Brasil, a IBM tem 92 anos, né? Eu espero completar os 100 anos da IBM Brasil. A sensação de fazer parte de uma empresa que trabalha na área de tecnologia e que está completando 100 anos é algo ímpar, porque não existe nenhuma outra companhia de tecnologia no mundo que tenha essa capacidade, né? E o grande ponto que, para mim pelo menos, é que dos 100, 40 a gente participou, né? Então é muito interessante, realmente é um orgulho realmente trabalhar numa equipe, numa companhia desse tipo. Tanto internamente quanto externamente, as pessoas olham o Cláudio, né, como IBM, né? Então, acho que essa associação de eu e a IBM, os 100 anos da companhia, está dentro de mim, está dentro do DNA. Lisonjeada, envaidecida, orgulhosa, é isso que eu tenho a dizer. Porque é quase 50% da vida desses 100 anos, desse centenário, eu participei de quase 50%. Toda uma vida, né? E estou feliz, olha como é que eu estou bem, né? Porque ela me fez bem. Eu mostro o badge, eu ando com ele na minha bolsa, agora a carteirinha de aposentada. Nem se chamava IBM, chamava CTR, né? E já estava aqui. Então o cliente ele olha assim, nossa, mas então a IBM tem tudo isso de Brasil? A história da IBM se confunde com a história da tecnologia brasileira. Sempre foi um sonho trabalhar na IBM, desde eu comecei a mexer com o computador muito cedo, sempre vi assim, a IBM como um lugar que eu queria trabalhar, então foi uma conquista.
Na verdade, quando eu cheguei aqui pelo primeiro dia como estagiária dentro da IBM, eu tive a real sensação de que seria o lugar que eu ficaria, que eu realmente formaria uma carreira, que seria uma carreira de longo prazo, porque eu encontrei aqui um ambiente ideal para aquilo que eu era, né, valores, expectativas e principalmente segurança, né? É um ambiente que te dá essa segurança para construir uma carreira. Eu sabia que para mim a carreira de TI seria muito mais vantajoso, muito mais fácil evoluir estando numa empresa cujo foco principal é a área de TI. E quando eu efetivamente comecei a trabalhar, eu senti assim, uma emoção muito forte pela grandiosidade do que representava estar aqui, né? É tudo muito grande, tudo com muita gente e muitos processos. A impressão que eu tive numa empresa forte, né? Eu sempre sonhei trabalhar na IBM e foi muito legal para mim, assim, essa surpresa, né? Então, aos 38 anos, eu era provavelmente a estagiária mais velha que a IBM tinha em 2007 e foi assim que eu entrei aqui e comecei a minha carreira. Uma das coisas que eu diria que me chamou a atenção foi a gama de diversidade. Assim, é algo que, pelo menos na minha história, isso nunca foi tão aprofundado. Quando eu entrei aqui, eu pude verificar que isso realmente acontece no ambiente de trabalho. O que eu sou fora da IBM não impacta na minha produtividade aqui dentro. Eu sou um exemplo disso, né? Na verdade, eu entrei e talvez na primeira semana eu tenha assumido a minha orientação para a minha gerente. Então, como estagiária, aquilo poderia ser uma preocupação em qualquer outra empresa. Aqui na IBM eu fui absolutamente bem acolhida e tenho tido a capacidade de desenvolver a minha função independente de ser ou não líder da DNG. Tanto que Em 1968 era impressionante a falta de elementos técnicos no país, né? Então o país estava ávido de engenheiros principalmente. E trabalhar numa multinacional de sucesso, de tecnologia de ponta, era assim um sonho. Dizer assim, putz, vou trabalhar na IBM. Então era um sonho. Mas eu estava fascinado, né? Quer dizer, eu era molecão, ia ganhar um salário que para mim era assim, fantástico para ficar um ano aprendendo a fazer coisas, né? A minha primeira nomeação gerencial foi aqui em fabricação. Eu fiquei muito feliz, né? Entrei no mundo da liderança, né? E me apaixonei. E fui me desenvolvendo e cheguei a ser a CIO da fábrica. Em 1969, 1970, quando nós instalamos o primeiro sistema no Banco da Lavoura, esse sistema era um sistema que tinha 64 kilobytes de memória. E nós fazíamos aquilo chover, a gente fazia o sistema funcionar direitinho, fazia contas correntes no sistema, fazia ordem de pagamento, fazia tudo num sistema de 64K. Aí depois a gente instalou o maior sistema do Brasil, que foi um sistema 360 modelo 40, de 256K. Puxa, foi uma maravilha. Dentro desse projeto a gente construiu uma sala limpa, que foi na fábrica Sumaré. A sala limpa era uma sala classe 100, para você ter ideia, 1000 vezes mais limpa do que uma sala de cirurgia, onde se entrava de roupa especial, tudo especial. Então toda a construção, toda a elaboração da sala limpa, todo o treinamento do pessoal, nós tínhamos gente no mundo inteiro, nós tínhamos gente no Japão, nós tínhamos gente nos Estados Unidos, tinha gente na Alemanha, tinha gente na Itália, fazendo preparação durante 2 anos para a gente fazer. Normalmente a gente tem eventos chamados, por exemplo, Afrotech, que a gente vai a universidades, vai a entidades de classe e dá palestras. E aí, em cima dessas palestras, fazer com que a população consiga enxergar e falar, puxa, eu posso chegar lá.
O fato de você ir realmente para uma ONG, eu trabalhei numa ONG de microcréditos, era uma ONG de mulher e aquela coisa do microcrédito para essas famílias mais carentes, traz o contato direto com aquela população. E com isso você traz o contato com a cultura, as dificuldades, esse processo todo de troca é rico demais. E eu acho que essas duas coisas juntas, a oportunidade de estar num país diferente, aprender de culturas diferentes, junto com esse processo de preparar já uma formação de liderança tanto tempo antes, quando você volta é que você percebe a imensidão daquilo que aconteceu e a grandiosidade, a riqueza e o quanto tudo isso foi especial na sua vida. Trabalhar no projeto que eu trabalho, que é o projeto Helping Hands do Brasil, que é um projeto que presta assistência médica, odontológica e psicológica a comunidades carentes, é uma oportunidade única de realmente me doar um pouco, de oferecer aquilo que eu tenho de mais para quem tem de menos. Ver os olhos das crianças que são atendidas, das pessoas que têm algum tipo de sofrimento, se sentirem mais aliviadas com o nosso trabalho, com a nossa ação, com a nossa dedicação, é uma alegria muito grande, é muito bonito, é muito gostoso e, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena. Não tem como eu não falar da minha filha, né? Do apoio que eu tive da IBM, com tudo que eu passei com ela, né? Minha primeira filha nasceu com uma epilepsia muito grave e no primeiro dia de vida já assustei, não sabia o que era aquilo e assim, eu fiquei impressionada e muito grata com o apoio que a IBM me deu o tempo todo, assim. Quando a gente passa por isso, você pensa, repensa e fala, isso é muito importante, né? Parece que a IBM realmente se importa com o que está passando na tua vida pessoal, né, nesse momento difícil. As gerações mais novas, eu acredito que elas sintam mais orgulho de fazer parte da IBM justamente por iniciativas como o Smarter Planet. As gerações mais novas, elas são muito mais dinâmicas, elas têm acesso à informação desde que elas nasceram praticamente, né, já conectadas na internet. Então, poder trabalhar numa iniciativa que você está influenciando o mundo de uma certa forma, que você está envolvido com atividades que não necessariamente estão restritas à IBM ou algum cliente da IBM, mas algum projeto que de repente a pessoa sabe que tem um impacto. Como cidadã, eu me insiro nesse conceito, né? Eu quero ter um melhor trânsito, eu quero ter uma melhor qualidade de vida. Então, eu acho que em termos de estratégia, a IBM tem um caminho longo pela frente, a estratégia faz muito sentido e motiva as pessoas em trabalhar por um bem maior, né? Nenhuma outra empresa, não só no nosso ramo, está tão preocupada e pode ajudar tanto quanto a IBM a tornar o planeta mais habitável, a tornar a vida das pessoas mais confortável. A grande virtude da IBM, que seria o termo mais correto, é que nós fazemos a evolução tecnológica, nós tomamos essa evolução tecnológica, desenvolvemos produtos para usar essa nova tecnologia em benefício dos clientes e em benefício da sociedade. Eu acho que isso realmente é uma coisa que praticamente nenhuma outra companhia faz. A introdução e a evolução constante da tecnologia no mercado é que faz com que eu seja cada vez mais fã da IBM. Ela investe mesmo e tem gente muito boa na sua organização pesquisando, né, as novas tecnologias. Se a gente pegar os computadores que tem a marca IBM e desligá-los todos, né, aí sim o mundo para. Né, porque muitos, né, a maioria dos bancos, aeroportos, hospitais, os grandes sistemas continuam sendo baseados em computadores grandes da IBM. Então a gente percebe só nesse item, né, não estou levando em conta o resto do que a IBM faz, mas só nesse item a gente percebe a grandeza da IBM. Recebi um anúncio que uma das primeiras patentes que eu submeti aqui pela IBM 4 anos atrás foi realmente concedida pelo escritório americano de patentes. Ter essa concessão dessa patente, né, quando a gente está completando 100 anos e fazer parte dessa história é tudo muito especial. Assim como 6 anos atrás eu não tinha vontade de ir embora, eu continuo não tendo vontade de ir embora e construir essa carreira aqui nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos. Eu olho ao redor no mercado e eu não tenho nenhuma outra empresa que eu gostaria de estar dedicando o meu trabalho. Implementação era como se fosse a joia da coroa da IBM. Um outro detalhe interessante da Sala Limpa é que os discos, né, que eram fabricados na época eram do tamanho de um pneu de carro, mais ou menos aquilo, uma capacidade
absurda de 5 megabytes. Nós desenvolvemos chips hoje que um chip que mede 1 centímetro por 1 centímetro tem a capacidade de vários computadores da década de 90. Isso não faz 20 anos. Então essa evolução tecnológica é impressionante. Na década de 90, meados da década de 90, a gente tinha uma estratégia que se chamava e-business, né? E nessa época, em 95, 96, para quem lembra, não tinha internet, né? Ninguém usava internet, ninguém tinha e-mail, né? E eu acho que esse grupo da IBM ajudou muito a sedimentar o conceito de internet, principalmente em negócios, né? Eu trabalhei nesta divisão e foi lá que eu virei um arquiteto de sistemas. Eu continuo na área técnica com a função de arquitetura e como technical advisor. Então estou feliz da vida. Por favor, não me tirem, né, desse negócio que eu gosto muito, tá? Então a IBM, ela prima pelo reconhecimento. E aquela política de que cada vez mais, que se você se desempenhar melhor, você vai ter as suas oportunidades, isso é uma verdade, é pelo desempenho. Segundo, as oportunidades e os desafios que ela me propiciou. Eu sempre estava ávida por novos desafios e eles vinham a mim. Então houve uma colaboração de ambas as partes. E terceiro, o respeito. Eu sempre me senti respeitada pelos IBMistas, pela organização da IBM. Então, esses 3 pontos aí é que me fizeram me manter na IBM quanto eu pude. E a gente começa apresentando a história, né? E a primeira impressão do cliente, né? A gente derruba rápido porque a gente mostra uma história de uma máquina, né? Uma foto antiga, preto e branco, ele olha, mas o que é isso aí? Algum computador da IBM? Eu digo, não, isso daí é a máquina de Olerite. A gente conta essa história, conta o que isso tem a ver com a IBM Brasil, porque foi essa máquina que trouxe a IBM para o Brasil, né, em linhas gerais, uma maneira bem simples de explicar. E aí ele se identifica, né, principalmente em saber que a IBM está aqui desde 1917.